Hoje estou aqui com uma grande vereadora da região metropolitana de Belo Horizonte, Sarzedo, Gabi Valesca. Gabi Valesca é o primeiro mandato dela em Sarzedo. E com o destaque que ela vem destacando na cidade dela, devido às obras sociais, o trabalho muito bem prestado, o que acontece? Acontece que o nome dela está sussurrando como prefeita da cidade. Mas aí ela vai contar para nós aqui sobre a vida dela, como ela chegou a isso, que parece ser uma pessoa muito simpática. Boa tarde, Gabi. Seja bem-vinda ao Nem Tudo é Só Política. Ô, Raul, grande prazer estar aqui, viu? Gabi, deixa eu te falar só uma coisa antes de a gente começar o bate-papo aqui. Aqui você sinta-se como estivesse na sua mesa da sua casa. Aqui tudo é normal, tudo pode aqui. Aqui todas as entrevistas que você fez até hoje é diferente, porque aqui tudo você pode falar, não é ao vivo, é gravado, mas é como se for, não tem cortes, o programa não tem cortes, é natural e vai girando natural. O que você quiser falar aqui, o que você sentir para falar, o que você também não quiser falar, você não fala. É com você aí, Gabi, deixa eu te falar, conta um pouco da sua história, como que você virou vereadora na sua cidade, se Sarzedo é sua cidade natal, eu vou deixar você apresentar, porque eles falam, sabe, ô Gabi, que nossa, você fala mais do que o entrevistado, você que é o entrevistado. Então eu vou deixar você falar aí um pouquinho, vou até comer um biscoitinho desse aqui. Oh, meu Deus, que biscoito bom, né? Bem mineiro. Mineiro, né? Até a toalha, né? Oferecimento da Dani, viu, Dani? Produções aí, produção e arte aí, Dani. Valeu pela toalhinha aí que eu herdei aqui sua, viu? Ó, produção e arte, gente, a menina é um fenômeno na criação. Então, Raul, eu sou a Gabi Valesca. Eu sou moradora de Sarzedo, eu nasci em Sarzedo. Você nasceu em Sarzedo? Exatamente. E assim, de uma família muito tradicional da cidade, realmente. Tenho muito orgulho da minha cidade e um amor que você não calcula. Pelas pessoas, pela tradição, por um povo que realmente assim lutou muito pela emancipação, e eu acompanho isso desde muito pequena. O meu avô, ele foi um grande político na cidade. Ele foi vereador durante 6 mandatos. Inclusive, ele chegou a ser vereador em Betim e em Ibirité. É vereador itinerante. Tipo isso. E assim, eu tive esse privilégio de estar nessa família, né? Meu honroso e saudoso aí, Hermelindo Cardoso. E realmente foi tudo uma surpresa, porque apesar de eu ter vários parentes dentro da própria política, eu sempre fui comerciante, sempre me dei muito com vendas, gosto muito da oratória, da comunicação. E assim, eu sempre gostei de fazer trabalho social, sabe? Independente de ser vereador ou não? Não, já fazia, já? Isso é de criança mesmo. As pessoas que me conhecem, assim, de uma vida inteira, sabem que se tinha alguma coisa à frente da igreja, Gabi estava, se estava à frente da escola, Gabi estava. Eu sempre gostei muito de promover e de unir pessoas, principalmente. Eu super acredito nisso, sabe? E foi indo realmente, eu comecei com uma loja, como microempreendedora na cidade. Depois eu passei para 2 lojas e, assim, eu tive vários convites, na verdade, e num deles me deixaram meio que na parede, sabe? Em relação à própria política. Eu até brincava, gente, eu não vou mexer com isso nunca na vida. Minha família é toda brigada por causa de política. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso na vida. Mas são brigados, desculpa, até pegar uma carona aí, eles são brigados por ser lados opostos ou porque desentendimento mesmo entre eles mesmos? Porque o engraçado é porque ninguém sabe atrás dos bastidores. Ninguém não. Muitas pessoas não sabem. Quando eu falo ninguém, não é generalizando não, viu, gente? O que acontece? A briga, ela tem 2 lados. Ela pode ter o lado, ó, por exemplo, eu sou PT, você é PSDB, o outro é PMDB. Ok, partidos, ideologias diferentes. Agora também tem a briga também, ó, todo mundo PT na casa, mas brigam por outras causas. Ah, não, porque a minha ideia é melhor do que a sua. Não, você tá errado nos seus pensamentos. Como é que é a briga? Explica um pouco pra nós. Então, na verdade, eu até usei esse termo, porque foi o termo que eu usei na época, e as pessoas, elas não têm dimensão da vida pública. Depois que você se adentra, é que você começa a entender. Então, assim, são por acordos que não foram cumpridos mesmo nesta época. E aí um candidato da oposição, candidato oponente ao meu tio, que era prefeito, inclusive é o atual prefeito, ele me convidou para estar saindo como candidata. E aí muita coisa fez sentido, sabe? Por exemplo, eu
sou historiadora, né? Sempre fui, assim, muito fã dessa parte das ciências sociais em si, sociologia. E essas coisas, elas começaram a fazer muito sentido. E aí, num dia, eles me perguntaram, olha, você fala que você gosta muito de ajudar, você fala que você gosta... Foi até uma pessoa, o Júlio César, até é bom dar um abraço aí pro Júlio, que é devido a ele, que eu tô na vida pública. E aí ele Júlio jogou... César é o quê lá em... Júlio César Gomes, ele é um grande político, ele está Júlio no meio César, político também. Um abraço. A futura prefeita aqui de Sarzeto, tô te mandando um abraço. Ai. E assim, o Júlio, ele virou pra mim, foi muito incisivo. Olha, você não esqueça que a cidade que a gente tá falando é a cidade que seus filhos vão crescer. Isso me tocou muito, sabe, Raul? Eu fui para casa, fiquei pensando nisso e realmente eu acredito que as pessoas elas têm que ter responsabilidade social com a vida pública, porque é a vida delas, na verdade. Então, assim, se cada um tiver realmente essa consciência coletiva, essa consciência do que realmente é política, porque a nossa vida é política. É isso verdade. aqui que a gente está fazendo é política. Dentro da nossa casa tem política. Você vai para a escola, você faz política. E essas relações, elas têm que ter realmente um entendimento maior, sabe? Principalmente da população. E aí eu aceitei. Só que no meio da caminhada eu aceitei meio assim, então vou para compor aquela cota, né, Sim. feminina. E aí fui para compor essa cota. Só que no meio da minha caminhada, Raul, eu encontrei uma casa com uma mulher que ela tinha sido agredida pelo marido. E ela me disse que ela estava com alergia. Isso, assim, eu confesso para você que foi uma coisa que me deixou... Mexeu com você. Mexeu muito comigo. Porque realmente eu sou muito justa, sabe? E aí eu comecei a questionar. Nossa, vamos procurar a delegacia, sabe? Vamos denunciar, eu te ajudo. E a resposta dela foi uma coisa que me doeu realmente na alma, que é uma coisa que muitas mulheres passam. Ela virou para mim e me disse assim, para onde que eu vou? O que que eu vou comer? Se eu vou dar uma pegada nisso aí, aproveitar que você deu a brecha desse assunto, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso caiu de moda, viu? Violência doméstica, tá? Hoje a polícia tá prendendo mesmo. Tá? Mesmo. Então, pros nervosinhos, pros corajosos aí, pros valentões pra mulheres, tome cuidado, viu, gente? Porque a coisa tá feia pro lado de vocês, viu? Porque na verdade são os verdadeiros covardes. E assim, quando aconteceu isso, sabe, Raul, e eu senti a dor daquela mulher como se tivesse furado uma bolha. Eu realmente era uma microempreendedora que não entendia a realidade das mulheres da minha cidade. E aí eu cheguei na minha casa, virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou candidatar. E aí ela, já vem você de novo, achando que eu tava meio que indo na brincadeira. E eu sou muito séria, sabe? Aí eu falei com ela, não, mãe, a senhora não entendeu. Eu vou candidatar e eu vou ganhar. E assim aconteceu, sabe? Apesar de não estar no script político, que a gente sabe dos pormenores, o meu nome não era o predileto e realmente existiam vários entraves, inclusive, para eu adentrar a Casa Legislativa. Eu realmente fiz o que eu podia e, assim, Deus me deu realmente esse propósito e essa missão que eu tento repassar aí nessa jornada. Tá, Valesca, pegando aqui essa caminhada sua, até falar, aproveitar aqui que meu pai mora em Joatuba, então eu sempre passo pelaquela estrada, aí eu vejo Sarzedo, dá o retorno, Sarzedo é aquele retorno. E minha mãe toda vez pergunta, aqui é Sarzedo? Que ela é uma idosa de 80 anos, mas tá com a consciência maravilhosa, melhor do que a minha cabeça. Aqui é Sarzedo? Eu falei, essa cidadezinha aí, mãe, é bonitinha aí, né? Falei, inclusive eu tenho uma amiga vereadora aí, mãe, eu vou entrevistar ela no meu programa, que será a futura prefeita daí. Enfim, de 9... que eu ando muito na rua, sabe? Eu tô na igreja, eu tô nas comunidades, em todos os lugares, em bares, frequento demais e gera muitas pessoas. De 9 que eu escuto, sabe, Gabi? 9 pessoas, minto, de 10 pessoas que eu escuto, 9 falam mal de política. 9. E agora eles estão pegando a carona e falando mal dos assessores também. Sim. Nós estamos sofrendo também. Até um assessor dela aqui também, ele deve sofrer, ele deve estar sabendo o que eu estou falando.
Todo mundo falando mal. Então, por que chegou a essa situação, Gabi? Eu quero escutar a sua opinião, a sua leitura, o porquê que chegou a essa situação do nosso país, do nosso cotidiano. Cada pessoa, o desinteresse tão grande pela vida pública, como você falou, tudo é política. Por que chegou esse interesse tão grande? Queria escutar a sua opinião sobre isso daí. Olha, o que eu compreendo desse cenário claro, que você me apresenta? Se você concorda com isso ou não. Talvez lá em Sarzedo eles não falam mal de... É um cenário... Não, isso é unânime. Infelizmente, eu venho a concordar com você, apesar de que não gostaria, para dizer a verdade. Mas se a gente for analisar, assim, numa linha realmente histórica, a nossa democracia é uma democracia muito jovem ainda, sabe, Raul? Então, na minha perspectiva mesmo, como política, eu percebo que, assim, nós tivemos várias situações no decorrer de toda a história que realmente faz com que as pessoas desacreditem em certas situações. Porém, eu também percebo que existe aí essa questão da própria população não estar assumindo o seu papel social. Porque, com certeza, se nós tivéssemos mais pessoas envolvidas, se nós tivéssemos mais pessoas com a consciência coletiva, com a consciência social, a gente não estaria passando por tantas atrocidades. E, assim, quando a gente fala sobre a política em si, igual esse cenário atual brasileiro, é uma coisa que me incomoda muito, porque o viés real é defender as pessoas. Então, a gente tem que parar com essa questão de ideologias. Com essa polarização. Parar com essa questão de polarização. Nós estamos falando de gente. Todo mundo, se melhorar para um, vai melhorar para todos. A questão dos ataques, eles só retrocedem uma evolução que a gente está custando a tentar conquistar. Então, assim, você pega um cenário da Europa, por que a gente não consegue vislumbrar? É lógico, eles têm realmente um outro patamar de evolução. Mas nós, como brasileiros, eu acredito que a gente tem que assumir esse papel. E assumir o papel de um equilíbrio, de ser mais sóbrio, mais comedido nas ações, entender o que realmente o povo precisa, parar com tantos acordos, sabe? E entender realmente, assim, que nós precisamos de estar dentro para poder apontar os erros. Então, assim, tem muito político que quer fazer, sim. Nós temos políticos incríveis mineiros. Acabou de sair daqui o Anastasia, agora é um professor. Falei pela 1000ª vez para ele que ele é um mestre para mim. A gente tem pessoas incríveis que, inclusive, vieram desses partidos que muitas vezes são atacados e que produziram bons conceitos, produziram bons valores, né, para a nossa democracia em si. Olha, Minas Gerais, a gente tem muito crescimento, nós temos muito proveito nisso. Não, e, Gabi, você está falando aí do Anastasia, pegar a brecha aí, o pessoal até desanima. Os caras bons mesmo vão afastando. Por quê? De tanto xingo, ataque, e geralmente são ataques dos políticos ruins, que querem dominar, que querem pegar lá, que querem proliferar e que querem doutrinar a sociedade. Exatamente. Porque a questão de, igual você disse aí, muito importante, nenhum deputado, veja bem, nenhum deputado, todos que eu entrevistei até hoje aqui, ninguém falou isso. Sabe por quê? Porque estão envolvidos dentro também. Você está entendendo? Estão envolvidos dentro da polarização. Tanto do lado A quanto do lado B. E será que é isso mesmo que a população precisa? Não, claro que não, claro que não. Aí é um outro... É a minha opinião, tá, gente? Porque eu também não posso ficar dando opinião aqui demais, mas os deputados aqui que vêm aqui no programa eu deixo muita vontade, sabe? Sim. Eles falarem, tanto veio do PT quanto do PL, eles falam, cada um tem sua leitura, e que eu respeito demais, que eu acho que democracia é isso, respeitar um lado do outro. Eu sempre fui centro, mais centro, e sempre respeitei todas as ideologias. Acho que tudo é cabível, quando é para o bem. É o que você está falando. Quando é para o bem, pode juntar todas as forças para fazer o bem. E não é isso que é democracia. Olha que coisa mais legal, juntar as qualidades, a gente tentar impulsionar as qualidades dessas pessoas, porque é lógico que todos esses deputados, eles têm coisas incríveis a se somar entre si, e assim a gente perde muito tempo apontando, sabe, Raul? Isso eu trago para minha cidade e digo mesmo. As pessoas perdem muito tempo descredibilizando o que já existe, ao invés de a gente procurar e pontuar realmente ações
que devam ser concretas e que trazem benefício não só assim para alguns, mas para todos. É isso. Eu acho cabível a sua ideia e é uma das primeiras pessoas que eu escuto falar isso e faz muito sentido, sabe, o Gabi? Mas vamos lá. Sarzedo é uma cidade que está dentro da metropolitana, se eu não me engano deve ter uns 30, 40 mil habitantes, correto? 40 mil. 40 mil habitantes. Como que é seu dia a dia em Sarzedo? Como a Câmara lá, estou vendo que lá deve ter um assessor, né? Porque tem cidades que não tem isso, o vereador tem que se virar sozinho. Como que é o movimento lá do vereador? Como que é o trabalho feito lá diariamente, no cotidiano? E a prefeitura também, se você quiser falar um pouco do executivo também, nós estamos aqui para o pessoal saber um pouco da vida do interior, da Câmara dos Vereadores, o que fazem lá pelo povo, e do Executivo também, qual você está almejando, e se Deus quiser, uma boa tendência a virar prefeita lá. Então, Raul, ao longo desses 3 anos, eu tive que buscar muita capacidade técnica, principalmente, porque as cidades de interior, eles têm um método diferente de legislar. E, assim, a gente percebe que esses políticos são políticos que fazem um trabalho muito importante, mas muito assistencial para a população. Então, eu tive que buscar outros mecanismos. Atualmente, eu tenho 2 assessores, né? Toda a Câmara de Sarzedo a Câmara tem 2 assessores para cada vereador. Mas, assim, eu percebi logo no meu primeiro ano o quanto é difícil você chegar no cenário político, porque, assim, você concorre a uma eleição e, de repente, você fala assim, estou como vereador, e agora? E você não tem esses treinamentos, digamos assim. Sim. E as câmaras menores, elas não são também apartadas com isso. Então, assim, no primeiro ano de mandato, né, até eu tive grandes ajudas e nós montamos a primeira associação da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a Verbel, e assim, ao qual eu estou presidindo, né? Que bacana. E ajudando, né, os pares. E assim, voltando para Sarzedo, isso conseguiu me ajudar também imensamente. Porque eu comecei a perceber como que o setor público funciona. Então, assim, se fosse para eu falar do meu cotidiano hoje, eu identifico as demandas, eu sou extremamente acessível, extremamente atenciosa com a população. Então, assim, as pessoas, elas vão e elas têm um retorno real. E eu tento buscar os nichos de problemas. Então, assim, eu reúno esses nichos de problemas. Suponhamos, a gente está com um problema na eletricidade lá em Sarzedo. Vou dar um exemplo. Na CEMIG, nós temos picos e picos energéticos. Sim. Adianta simplesmente a gente tentar fazer um contato com a CEMIG, religa a luz, auxilia um eletrodoméstico que foi queimado, né, restitui. Isso não adianta. A gente precisa pensar como gestor público. Então, aí eu começo a estudar essa pauta. E eu consigo identificar situações que podem ser realizadas para ter uma solução, ou pelo menos um paliativo que realmente enfatize, que realmente impacte a vida das pessoas. Então, nesse caso, por exemplo, da CEMIG, eu busquei aí, através do senador Rodrigo Pacheco, um auxílio para a gente poder fazer. Foi até o doutor Rafael, grande beijo, viu, doutor Rafael? Filho do doutor Jarbas, aí, nosso procurador do Estado. Eu busquei por eles e eles me ajudaram a chegar no João Paulo, que atualmente está como diretor da CEMIG. E ele conseguiu me explicar várias situações, como, por exemplo, as subestações que estão já em andamento, não só para com Sarzedo, mas para com outras cidades. E eu, como uma pessoa que realmente eu acredito que quando a gente sabe dividir, a gente sabe multiplicar, eu chamei todo mundo da Verbel e nós fomos em conjunto fazer essa reclamação. Porque isso não é uma reclamação só de Sarzedo. Isso é uma reclamação das cidades e pontuais. E assim, esses outros vereadores ficaram extremamente agradecidos pelo acesso que agora eles irão ter. Nós vamos fazer uma demanda em conjunto. E a gente conseguiu levar para Sarzedo que nós vamos ter um investimento de 5,7 milhões em infraestrutura, sabe? A gente vai conseguir colocar uma subestação de Ibirité, que está sendo finalizada em Ibirité, e ela vai subestabelecer para Sarzedo e para Betim. Ou seja, ela vai ser o reendosso energético que Sarzedo necessita. E eu ainda levo uma pauta para a CEMIG que existe uma outra subestação em Sarzedo de 2 bilhões de reais e que é do governo federal.
Ou seja, precisamos olhar para essas coisas que realmente criam solução. Então, assim, as pessoas, os ACS, eles me procuram. Vou te dar outro exemplo. Os ACS não foi feito a equiparação salarial para eles. Eu vou juntar essa problemática e vou ir no cerne da questão. Eu preciso demonstrar e apresentar uma solução para eles. Porque adianta eu ficar pontuando a gestão? Adianta eu ficar atacando a gestão? Não é assim que se faz política pública. Então, assim, e eu aprendo muito, sabe, Raul? E eu não tenho preguiça e não tenho vergonha de perguntar, sabe? Eu acredito demais que a gente consegue realmente fazer muita coisa se a gente somar ideias. Isso tem dado muito certo, sabe? Muito certo mesmo. Sarzedo, eu tinha um amigo que morava em Sarzedo, não sei se você conhece, é o Marco Antônio. Ele era até professor lá, é um morenão alto. Ele tinha sempre o sonho de sair vereador lá, mas nunca saiu, não. Nós tivemos até uma votação boa na época que eu trabalhava, nós tivemos lá. Queria mandar também um abraço para o João Rafael, que ela estava falando aqui. João Rafael é um grande amigo meu também. Não, adoro você, João Rafael, assessora lá o Rodrigo Pacheco, de bem, filho do Jarbas, isso que estava falando. O Jarbas, que é o nosso procurador aqui do Estado. Eu gostaria de falar o seguinte com você, Gabi, é sempre um prazer estar com pessoas, mulheres, que eu acho que a política precisa de mais mulheres ingressadas. Você está de parabéns. Você é uma mulher de fibra, você é uma mulher guerreira, dá pra ver por você, dá pra ver pela sua inteligência, pela sua colocação, coisas que eu não escuto há muito tempo, tá? Sobre a política. Você vai longe com esse seu espírito, com essa sua garra, com essa sua determinação. Parabéns. É o primeiro dia que eu tô te conhecendo, já conhecemos já por via WhatsApp, internet, mas pessoalmente não, você está de parabéns. Eu queria colocar também, porque sabe, aqui nós temos patrocinadores, né, o Gabi, se não falar deles, aí você já viu, o programa não anda, né? Gente, oferecimentos, maravilha, do Instituto Geográfico de Gestão de Pesquisa. Brunão, um abraço. Determinante. Cursinho e colégio. Quem faz, passa no Enem. Passa lá, ó, matrículas lá abertas agora. Tá lá na Savassi, tá? É um concorrente aí, é o melhor cursinho de Belo Horizonte. Pra gente não entrar ainda no quadro, no final do quadro aqui, que é a rapidinha, eu queria te colocar mais umas questões por você ser mulher, ser feminina, e eu admiro muito a política da mulher dentro do... a política feminina, ela é, para mim, crucial. Porque antigamente não tinha mulheres políticas, veio ter, é muito recente isso. Coloca igual você colocou, igual a nossa Constituição, ela é muito nova, todos os nossos, o Constituinte, como estávamos discutindo aqui, outro, é tudo muito novo. Até o nosso país é muito novo, tá? 500 anos é muito novo, muito novo. 500 e uns quebrados aí, é muito novo. 523. Então, vamos lá. Por que te trouxe essa vontade, além de fazer o bem, teve alguma motivação pelo seu pai, pela sua mãe, pelo que você via na sua casa, porque você falou que tem famílias políticas aí, teve alguma motivação maior mesmo, até pelo ego, falar, eu quero ser poderosa, eu quero ser vereadora da minha cidade, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, eu quero ajudar essa Sarzedo a melhorar, a evoluir. Teve alguma coisa em destaque que te fez criar essa força, além da sua boa vontade e da sua revolta com o feminicídio? O feminicídio não, que graças a Deus nem chegou a ser feminicídio, mas a agressão, a violência doméstica? Olha, eu, para ser bem clara com você, Raul, aqui não tem segredo não, você pode falar rasgada aí mesmo. Tem uma coisa que eu sonho desde criança, sabe? E é um sonho mesmo. Eu sempre sonhei em desenvolver pessoas. Eu sempre sonhei em conseguir tirar o que há de melhor. Eu sempre acredito... Você até desenvolve um trabalho desse, sim, correto? Atualmente eu sou coach de inteligência emocional. Sim. E assim, as pessoas, elas estão extremamente... nós vivemos uma geração extremamente frustrada. Correto. Eu estava comentando isso há pouco tempo. Totalmente frustrada. Extremamente frustrada.
onde os valores eles se invertem e, assim, isso é uma vontade mesmo desde criança, sabe? Aquela questão, assim, de criança, assim... Eu lembro que eu fiz uma peça de teatro, foi até a Viviane falecida que me chamou na escola, e era sobre Criança Esperança, era uma música que tinha sobre isso, e em Belo Horizonte era lotado de crianças debaixo do viaduto. Sim. E eu lembro perfeitamente de eu perguntar para Deus, eu perguntava para Deus, gente, por que essas crianças passam por isso e por que eu não? Desculpa interromper. Exatamente. E assim, isso cresceu comigo. E eu comecei a perceber que a evolução, apesar dela ser individual, ela pode ter uma coisa chamada compaixão. A gente consegue sim, sabe? Só que dá trabalho. Dá muito trabalho, Raul. Você tentar fazer uma política pública para o bem não é uma coisa tão simples nem tão fácil. E assim, cada vez mais eu percebo que tudo que eu emano em relação a essa questão do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de pessoas, a questão de despertar esperança, principalmente, isso retorna para mim. Isso me dá mais gás. E por incrível que pareça, todos os ataques, inclusive que eu já sofri do início, que eu falo que assim, eu vivi 50 anos em 5, bem Juscelino Kubitschek nesses 3 anos... Porque o que eu vivi, nenhum vereador na minha cidade nunca viveu anteriormente, sabe? De ataques, de fraudes, de traições de assessores, das questões, assim, por exemplo, de violência feminina mesmo, sabe? Violência feminina que foi parada até no estado de Minas. E, assim, eu consigo perceber que isso tudo é um treinamento. E eu me sinto muito pronta, assim, para realizar o que deve ser feito atualmente. E aí, quando as pessoas me perguntam assim, o que deve ser feito? Eu respondo simplesmente assim, qual que é o seu melhor? Você consegue produzir o seu melhor? Será que a gente consegue, numa gestão pública, tirar do servidor o que ele pode produzir de melhor? Será que a gente consegue ir numa escola e tentar desenvolver os alunos para que eles subentendam que eles podem ser cada dia melhor que eles mesmos? E isso me dá um certo gás, sabe? E me dá, assim, a entender, principalmente, de que não está tudo bem quando a gente olha para as coisas que já aconteceram e que foram extremamente positivas e a gente tenta simplesmente maquiar o que deve ser feito. Eu não preciso de apontar os erros do passado para tentar melhorar algo. Claro. Então, esse é o viés. Então, quando eu viro e falo assim, gente, faltar remédio, isso não está tudo bem. Sabe? Só que isso não quer dizer que as pessoas que fazem política pública, que estão no pleito, não são boas. Elas são boas dentro das ferramentas que elas conseguiram entregar. E aí, quando as pessoas começam a perceber isso, por exemplo, não está tudo bem não ter vaga de creche, não está tudo bem o meu filho se automutilar todo dia. Isso sim é você repensar a política pública. E olhando para o que realmente deve ser visto. Claro. Tentando, assim, amenizar essas sequelas do passado e tentando desenvolver pessoas fortes, principalmente, para a gente poder conseguir clarear um futuro com consciência coletiva em comum. E isso é uma coisa que não se nasce da noite para o dia. Então, eu sei que as pessoas vão me bater muito e, para ser sincero, eu estou extremamente preparada para isso. Eu não me importo com isso. Mas eu quero contribuir, sim, para minha cidade ser, assim, cada vez a melhor versão do que ela pode ser. Olha, eu estou admirada aqui, estou até feliz por Sarzé ter uma representante à sua altura. Amém, obrigada. Muito bacana, parabéns aí pela postura e pelo amor que você tem pela sua cidade. Nós temos um quadro aqui, Gabi, que ele é chamado de Rapidinha. Ou você responde com uma letra só, ou você resume o máximo possível. O nosso quadro, nós vamos começar com a seguinte pergunta. O que você mudaria no Brasil hoje? Eu acredito que eu gostaria de colocar o respeito. Acho que a falta de respeito que as pessoas têm, principalmente com a democracia, é uma coisa que poderia mudar bastante, sabe? Respeito. Respeito. Família. Família para mim é tudo. Apesar de nem sempre você concordar com o que é imposto.
Eu acredito que a gente vem na família que a gente precisa de aprender muitas coisas, mas que a caminhada e a evolução, ela é individual. Religião. Eu sou extremamente cristã, mas eu também me humanizo com todas as religiões. Eu acredito que esse ser maior, ele realmente, ele é tão puro amor, Deus é tão puro amor, que ele não escolhe quais filhos são seus. Ele simplesmente ampara. Sarzedo. Sarzedo é meu paraíso, Sarzedo é minha terra. Sarzedo significa muito mais do que muitas pessoas imaginam, sabe? Em Sarzedo eu construí toda a minha vida, a minha família construiu, os meus filhos estão crescendo lá. E assim, eu conheço todas as pessoas praticamente, né? São poucas as que eu não conheço. E eu tenho certeza que Sarzedo, ele já evoluiu muito, sabe? Mas eu tenho certeza que Sarzedo pode evoluir muito mais, muito mais. É uma cidade de uma gente trabalhadora, de verdade, e que tem muita vontade que a cidade cresça, para que possa ficar na cidade, para que possa aproveitar da própria cidade. E para finalizar, por que você aceitou o meu convite de estar aqui comigo? Primeiro, pela figura que você representa, sabe? Eu percebo, assim, pela sua caminhada, eu não tinha te falado isso antes, mas eu pesquiso muito. Então, fui pesquisar sobre você e realmente eu gosto de pessoas que são ponderadas com a política pública, sem intencionalidade, principalmente, e que conseguem transcrever aí para as pessoas de fora que estão nos assistindo a humanização que isso aqui também tem. E esse pertencimento que pode gerar rapport faz com que as pessoas, né, da nossa sociedade comecem a compreender, nem que seja um pouquinho, do que é viver política. Porque, na verdade, essa palavra, polis, é viver para o outro. E eu acho impressionante, assim, a sua trajetória. Inclusive, gostaria muito de te parabenizar. Eu te agradeço também, e a recíproca é verdadeira. E agora, para quebrar o protocolo, eu gostaria, Gabi, pela sua percepção, pela sua pessoa que você é, pelo coração que você tem, manda um recado para os jovens, que eu vejo, claro que não são todos, mas que tem jovens aí andando assim, meio perdido. E você, como uma grande coach, uma grande gestora, uma grande política que você é na sua cidade, manda um recado para o jovem, não só de Sarzedo, mas em geral, você como mulher também, mulher de fibra. Gostaria que você, como mãe, gostaria que você desse um recado aos jovens. Eu acredito que as cicatrizes do seu passado não podem definir quem você é. Você pode sim ir muito além do que imagina. E você pode encontrar isso dentro de você mesmo. E se realmente você conseguir acender esse pavio vai contaminar outras pessoas. E essa massa, ela pode sim mudar uma sociedade. Então, assuma a sua responsabilidade, não se vitimize, assuma seu papel e acredite, todos nós estamos em treinamento. E com certeza, o dia de amanhã sempre será melhor do que o dia de hoje. Olha, entrevistei uma professora de história, filósofa, vereadora e futura prefeita de Sarzedo, uma mulher que faz pelo povo. Gabi Valesca é uma revelação dentro de Sarzedo e até no próprio Minas Gerais. Uma mulher de fibra e, não se assustem, vocês vão escutar em falar em Gabi Valesca, não só dentro de Sarzedo, mas no estado de Minas Gerais. Gabi, muito obrigado por estar aqui comigo, foi um prazer estar aqui essa tarde com você, nem tudo é só política, e
estamos aí à disposição. Sinta à vontade quando quiser. Vem aqui, a casa está de portas abertas. O programa é seu. Eu que não sei como agradecer, sabe? No meio de tantos mestres, tantos professores políticos, tantos deputados, eu como uma vereadora de cidade de interior, assim, eu confesso que na minha humildade eu fiquei muito feliz em poder contribuir, sabe? O prazer foi nosso de ter você aqui. E quero muito poder aprender muito ainda. E parabéns pela sua inteligência, você vai longe. Ah, obrigada, obrigada mesmo.